Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. Estou aqui com o nosso querido reverendo Lucas Bertolozzi, que hoje vai falar sobre a história que não contaram sobre Jesus. Tudo bem, reverendo? Como vai você? Seja bem-vindo ao Conexão X. Olá, Cris, minha irmã. Querido. Olá, estamos aqui na Galáctica. Mais um encontro juntos. Sempre uma honra, agora um compromisso semanal com vocês. Graças a Deus e graças à iniciativa dessa nossa querida irmã. Não é? Uma honra estar com. Tá falhando o seu microfone, reverendo. Deu uma falhadinha. Deu uma falhadinha. Mas estou te ouvindo agora. Tudo bem, estou te ouvindo. Hoje o reverendo vai falar da história de Jesus, uma história que não contaram dentro das religiões, dentro da própria história, né, do reverendo? Exatamente, e tem uma história, algumas histórias muito interessantes. Bom, primeiro que a gente tem que entender muito rapidamente, Cris, da onde Claro. vem a cultura dos nossos evangelhos. A gente tem que compreender que originalmente existiam vários textos, várias cartas paralelas, algumas datadas, inclusive, dos evangelhos tidos como canônicos, Marcos, Mateus, Lucas e João, né? Só que houveram alguns encontros, chamados concílios, historicamente, e temos destes 7 principais, conhecidos como 7 concílios da Igreja Indivisa, os 7 concílios ecumênicos. Ou seja, essa igreja primitiva, que começa um processo de institucionalização, tinha várias vertentes de pensamento, dentre elas, e pode ser um assunto para o nosso próximo programa, o reencarnacionismo era uma vertente muito ativa no cristianismo primitivo, tal qual no judaísmo nos tempos de Jesus. Né? E nós tínhamos várias linhas de pensamento paralelas. Então, para que esse processo fosse mais ou menos unificado, e aí também, paralelamente a um processo de romanização dessa igreja primitiva, onde o chefe da cátedra de Pedro, né? E por que eu faço historicamente? Porque não era Roma, era Antioquia. Né? O patriarca da igreja de Antioquia é verdadeiramente o verdadeiro herdeiro de Pedro Apóstolo, dos 12, né? Considerando até Matias, no caso, já substituindo Judas Iscariotes. Né? Então, mas, enfim, há todo um processo histórico de lapidação, de romanização, e dali começa também a surgir a figura papal, tal qual nós conhecemos hoje. E muitos, então, desses textos, eles passam a serem retirados e banidos. Alguns que realmente tinham ideias muito até infantis e efetivamente lendárias acerca do próprio Cristo, né? E outros, talvez, por incomodarem a linguagem universal majoritária que começou a ser adotada. Rubem Alves, um dos grandes pensadores brasileiros, inclusive ele foi teólogo e pastor presbiteriano, né? Ele dizia que a heresia é a verdade de quem perdeu, é a verdade da minoria. Não é? Então, aquilo que foi estabelecido majoritariamente teceu um fio condutor doutrinário que nós temos no chamado credo, né? Que é tão usado, inclusive, pelas benzedeiras, o chamado credo dos apóstolos, que é um resumo dessa fé da igreja que passa a prevalecer a partir do concílio de Constantinopla, século V. E dentre essas várias histórias, nós temos algumas emblemáticas e que até hoje desafiam a igreja cristã, tal qual nós conhecemos, sejam elas de tradição católica, e aí eu coloco as igrejas históricas, né? Os irmãos ortodoxos do Oriente, nós, anglicanos, os veterocatólicos dos Países Baixos, as chamadas igrejas católicas nacionais, além da própria igreja católica romana, ou mesmo as igrejas protestantes.
elas são desafiadas a explicarem algumas dessas questões e não conseguem. E nós temos duas muito emblemáticas, pessoal, do Conexão X. A primeira fala sobre, na verdade, uma relação efetiva que Jesus teria tido com Maria Madalena. Nós já explicamos no programa passado que essa é uma tese quase que unânime no mundo cigano e que fica nos corredores, nos bastidores dos acampamentos ciganos. O problema, Cris, é que a história diz a seguinte, que Jesus, ele na verdade não acabou morrendo na cruz. Ele foi substituído por Simão de Cirene. Simão de Cirene, para quem não lembra, é aquele que estava lá assistindo, tadinho. Cirene é uma região no norte da África. E ele foi com o filho, estava assistindo a crucificação, estava passando por Jerusalém, porque era um judeu na diáspora, estamos aí falando do período da Pessah, da Páscoa judaica, e de repente, assistindo Jesus levar o madeiro horizontal da sua cruz, como era próprio na época, então ele pegou a força pelos legionários romanos para ajudarem Cristo a levar o resto, até porque estamos falando de um pedaço com mais de 100 quilos, um Jesus chagado, torturado, que já não tinha mais condições de carregar o próprio madeiro, tanto que a Via Sacra fala das 3 quedas de Jesus, simbolicamente. E que esse Simão de Cirene, na verdade, é que acabou sendo crucificado no lugar de Jesus, nos 45 do segundo tempo. E essa tese, ela é levantada por nada mais, nada menos que a religião islâmica. Os muçulmanos reforçam isso. E dizem a mesma coisa. E nós vamos ter uma frente, a partir do Corão, textos paralelos da teologia islâmica, do século VI, VII, que vão reforçar isso sistematicamente. E vão dizer o seguinte, que Jesus, Maria Madalena, já grávida de Jesus, Maria, a mãe de Jesus, e João, o apóstolo, então isso já desfaz um pouquinho a tese levantada por Dan Brown, não é? Eles vão a caminho da Caxemira. Sim. A Caxemira é no noroeste indiano. Porque Jesus, no período da sua vida oculta, e lembrando que muitos desses textos, mais tarde tratados pelos concílios como apócrifos, do grego Sim. apocrifos, escondidos, escritos ocultos, por não terem uma verdade doutrinária, levantam a possibilidade de Isa. Quem que é Isa, amadas e amados? Senão Jesus, que incentivado pelo seu tio-avô, José de Arimateia, mas precisamente tio de Nossa Senhora, tio da Virgem Maria, um rico mercador, que teria inclusive percorrido e levado Jesus, quando menino, para regiões como as Ilhas Britânicas, onde ele teria tido contato com os povos celtas. E olha, isso é tão emblemático, amadas e amados, que até hoje, na região da Cornualha, onde nós temos a emblemática Stonehenge, né, que inclusive é palco de estudos não só druídicos, como ufológicos, e a Cris sabe muito bem disso, temos uma árvore, um pé de árvore, se não me falha a memória, de laranjeira, ou algo nesse sentido, que ele misteriosamente, todos os anos, floresce. Ele levanta um aroma, assim, extraordinário, fora de época, em pleno inverno. Interessante, hein? Quando estamos na região, nas proximidades da festa natalina. E a tradição desses celtas cristãos diz que essa árvore ela foi bem abençoada porque Jesus, ainda menino, numa dessas viagens, acompanhando o seu tio-avô José de Arimateia, urinou no pé dessa árvore. Ele abençoou a árvore. E é interessante que todos os anos é feita uma guirlanda natalina, especial com as flores dessa árvore, entregue à sua majestade, a Rainha Elizabeth, ou seja, quem for o rei do Império Britânico, todos os anos desde então. Então, para vocês verem que nós estamos falando de expressões fortes, grandes, que fomentam isso. E dentro desse processo, Jesus teria sido levado a conhecer as regiões do extremo norte da Índia, até as fronteiras com o Nepal.
Mais tarde, um arqueólogo inglês, percorrendo, em pleno século XIX, monastérios do budismo vajrayana, o budismo tibetano, na atual região onde hoje é o Nepal, na época pertenciam todos ao grande império do Indo, ao grande império indiano, que foi um expoente em tempos antigos. Lembrando que até onde Buda nasceu, atualmente é território do Nepal, mas era então território indiano, foram encontrados manuscritos em tibetano clássico, decodificado por Padmasambhava, que foi quem levou o budismo ao Tibete oficialmente no século VII. E desse mesmo período, do século VII, são datados esses textos que a arqueologia encontrou em pleno século XIX, e que falam da figura emblemática de um homem conhecido como Isha, onde em sua terra natal, Isha significaria a divindade que salva, Deus que salva. De fato, em hebraico, Yeshua vem dessa expressão, Deus salva, Yahoshua. E que era um homem emblemático de sabedoria invejável e intrínseca, visivelmente um eleito, um Buda, um iluminado vivo, que transcendendo e comparado em muitas virtudes do Buda histórico, de Siddhartha Gautama, né, Shakyamuni, não só aprendeu conceitos da própria mensagem do Dharma, como ensinou e trocou vários conceitos. Trouxe à tona vários conceitos que enriqueceram em muito a cultura daquele lamastério, e que foi uma figura emblemática, que ele era visivelmente diferenciado pelo seu tom de pele vermelha, pelos seus traços vindos do deserto, e que ele acabou voltando para sua terra natal, no deserto, depois de um período longo, e que alguns textos, então, algumas inscrições acabam variando de 3 anos, outras até de 7 anos. Nossa! E que ele dizia que ele teria que percorrer ainda um tempo de deserto, antes de efetivamente chegar à sua cidade, e aí divulgar o Dharma. Dharma, em sânscrito, é o conhecimento. Sim. E é um termo muito utilizado, a lei divina. É um termo muito utilizado no budismo, que o budismo captou do hinduísmo. Tanto que o hinduísmo, originalmente, pessoal, é conhecido como Sanatana Dharma, lei divina eterna. A eterna lei divina. A expressão hinduísmo é uma expressão quase que pejorativa que os ingleses, quando colonizaram a Índia, deram. Tá? Mas, originalmente, o hinduísmo, se é para dar um nome, é Sanatana Dharma. Curiosamente, para vários movimentos esotéricos e de nova era, a figura de Jesus vai reaparecer como o nome de Sananda. Sananda, é verdade, olha. Em muitas supostas, vamos colocar assim, sempre para fomentar a discussão, né? Sobretudo Ashtasheran, as tripulações de Ashtasheran apresentam a figura do Mestre Jesus como Sananda, numa expressão muito similar ao sânscrito, e lembrando que o sânscrito é o idioma raiz que vai originar o aramaico, de fato, o idioma falado por Jesus, o hebraico, o árabe e vários dialetos falados no Oriente Médio. Então, nasce no Vale do Indo, é o sânscrito, e também o nepalês, e dentro do sânscrito nós tivemos variações idiomáticas, né? O melungo, o kannada, né? E assim por diante, o hindi hoje, tal qual temos, então, multiplicou em uma série de idiomas. E essa questão acabou sendo levantada à tona. Então, nós temos vários livros célebres, entre eles, Jesus Viveu na Índia, né, que mostram essa passagem efetiva em que Jesus, na verdade, teria sido um grande yogi, e que, inspirado pelo Abba, pelo Pai, e olhem que coisa interessante, em Pali, que é mais uma variante do sânscrito, e todo o principal cânon do budismo primitivo, até hoje em voga pelos budistas Theravada, que são os budistas majoritários ali do sudoeste asiático, tá?
eles utilizam o sânscrito ou principalmente o Pali, né? É muito interessante essa questão, porque Abba significa luz, enquanto em hebraico, Abba e aramaico significa pai. E Jesus teria voltado do Nepal, e depois passado pela Caxemira, pela própria rota, e quando ele retorna para a região de Jerusalém, ou da Terra Santa como um todo, né, para a região palestina, ele volta utilizando essa expressão, Abba, para se referir à figura de Deus, aonde os seus conterrâneos teriam dito, uau, que quebra, ele está falando do Pai, ele está se referindo a Deus, a El Shaddai, a Yahvé, aquele que é o absoluto como Pai com tamanha intimidade. Mas isso também levanta a possibilidade que, na verdade, Jesus estava fazendo uma alusão à luz, ao estado quântico de todas as coisas, né? Ao absoluto. Tanto que nós vamos ter, dentro do budismo, Amitabha, o Buda da luz infinita, que é muito promulgado e cultuado no budismo Mahayana, que foi ensinado pelo Buda histórico. Então, temos várias características, e que justamente, quando ele se vê efetivamente perseguido, a ponto de ser crucificado, ele foge com destino a Caxemira. Nessa rota, Maria Madalena se vê impossível de prosseguir a jornada, porque ela estava gestante, quase partindo. Então, ainda no começo da fuga, ela vai com outras duas companheiras e muda de caminho com o patrocínio de José de Arimateia. José de Arimateia, que então, nesse processo, acaba indo definitivamente para as Ilhas Britânicas e se torna o primeiro, na verdade, promulgador da mensagem do Cristo nas Ilhas Britânicas. Isso também é corrente, uma tradição corrente em toda a Bretanha, em toda a Grã-Bretanha, e ela acaba aportando, como nós dissemos na semana passada, no sul da França, e ali nós temos toda a criação da cultura de Saracali, né? E Jesus prossegue, então, com João e Maria. Também João e Maria acabam ficando, João, o seu discípulo amado, Maria, a sua mãe, eles acabam ficando no caminho. João, ele acaba parando na Turquia, e Maria, a sua mãe, teria morrido nesse caminho. Entendi. E Jesus, então, se vê mais uma vez solitário na busca, e vai parar aonde? Na Caxemira. A Caxemira, Cris e pessoal do nosso Conexão X, é uma região riquíssima de tradição iógica, tanto que nós temos o chamado Shivaísmo da Caxemira. O Shivaísmo da Caxemira é um legado, é uma cultura toda própria, e que foi um dos primeiros movimentos por toda a Índia, principalmente datado a partir do século VIII, e vejam que nós temos textos, então, em períodos muito próximos. Olha, lá no Nepal, né, foi encontrado textos datados do século VII, que falam da presença de Issa, e o Shaivismo, ou Shivaísmo da Caxemira, data do século VIII. Então, está tudo mais ou menos pertinho. E esse movimento shaivista, ou shivaísta da Caxemira, ele é um dos primeiros, dentro de todo o território indiano e da cultura do Dharma, a destituírem a figura dos deuses e ressignificarem o grande Brahman, a grande consciência, a grande luz, acima de todas as formas, sob o conceito de Paramashiva, né? O grande absoluto, onde Shiva já não se torna mais um dos deuses, por acaso, o pai dos yogis e o deus da transformação da trindade hindu, senão sinônimo de toda a supraconsciência, além de toda a forma. E aí temos o conceito de Shiva também sendo ressignificado, não só como super-alma do mundo, mas também como o bondoso, o generoso, ou aquele que não é. Então, nós temos um impacto muito forte aí, e que começa na Caxemira, misteriosamente. E para muitos dos estudiosos, esse impacto se dá pela presença de Issa, que retorna, não sobe para os Himalaias, fica na Caxemira, difundindo uma nova cultura, que resgata
que de fato é a antessala do Advaita, do hinduísmo, que é justamente essa cultura da única consciência. Então, destituem os deuses como seres individuais, traz, por influência do budismo, a cultura do absoluto, mas não é um absoluto vazio, como prevê o Buda, a Shunyata. É um absoluto consciencial, sim. É o Abba, é o pai, que é uma mãe. E que todo, na verdade, esse trabalho teria acontecido por causa da difusão da mensagem de Jesus, que acaba trazendo o conceito de monoteísmo judaico, e nós sabemos que esse conceito de monoteísmo judaico não começa com Abraão, ele começa antes de Abraão, no Egito, com Akenaton, é o primeiro que vai usar do arquétipo de Ra, não é? Para ressignificar o sol por detrás do sol, o absoluto, e já falamos isso aqui no programa, e são mais um dos tantos temas para mais dos nossos encontros. Os nossos índios acabam tendo essa cultura, olha essa coisa louca, com o Yamandu, o sol por detrás do sol, realmente a supraconsciência vazia e ilimitada. Olhem só como as coisas se encontram, né? E da mesma maneira, então Jesus, ele por toda essa influência histórica, ele traz o indivisível, mas que já não é mais vazio, ele é consciencial, por isso que ele é pai e ele também é mãe. E detalhe, pasmem, Jesus teria morrido em idade avançada na Caxemira. E até hoje existe o túmulo de Issa na Caxemira. Interessante, hein? Inclusive, no futuro, a gente pode até pegar essas imagens e daí colocando aqui na tela, que é muito interessante. Verdade. Só que tem uma coisa incômoda. Os historiadores, desde a presença maciça islâmica, não podem estudar esse túmulo, que tem indícios muito interessantes que poderiam nos apontar esse caminho. Porque os muçulmanos que estão na região e que tomaram toda a região da Caxemira, hoje fazem a tutela desse túmulo e não abrem para investigação antropológica. As poucas investigações antropológicas que tiveram realmente trazem fortes indícios de que se trata de um sepulcro com elementos tipicamente hebraicos em plena Índia. E pelos testes, na época de Carbono 14, ainda muito precários, trazem aí uma contemporaneidade do tecido do cadáver, né, com o ano zero da era cristã. Mas, lamentavelmente, impedem o aprofundamento dessa pesquisa, porque os muçulmanos não deixam. Mas, para os próprios muçulmanos, quem está enterrado lá, sobretudo os muçulmanos da Caxemira, é Yeshua, o último grande profeta, né, tal qual foi ensinado pelo profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, e que teria sido, de fato, o Messias, porque o profeta Maomé não nega a messianidade de Jesus. Ele nega a divindade de Jesus, mas ele não nega o seu papel messiânico. E Jesus é profundamente amado, assim como Nossa Senhora, assim como a Virgem Maria, são profundamente amados pelos muçulmanos, tá? Não se enganem, eles são profundamente amados. E para tem uma pergunta aqui do internauta aqui para você. Desculpa te cortar. Bora, porque você está gerando muita curiosidade aqui, ó. Deixa eu até ler aqui. Reverendo, então Jesus deixou descendentes? Você irá falar dele nos próximos programas? Já é um convite, hein, reverendo? Já é um convite, mas já pode... Rose Maia que está falando aqui. Rose Maia, já posso te antecipar o seguinte, minha irmã, que sim, para então os defensores da forte teoria, que foi calada, né, sistematicamente, mas de que Maria Madalena carregava um filho de Jesus, na verdade uma filha, e essa Sara, a morena, e isso é defendido pelos ciganos e por outros grupos, como foi pelo próprio Priorado de Sião, que oficialmente foi extinto ainda no século XVI, tá? Oficialmente, né? E aí sendo diluído na própria franco-maçonaria. Mas sim, não só Jesus deixou
uma genealogia, como essa genealogia foram nada mais, nada menos que os merovíndios, toda a dinastia da família real francesa. E, de fato, por toda a Idade Média, os franceses mandaram no mundo ocidental. Né? Eles mandaram no mundo ocidental. E eles atribuíam isso a eles. Né? Eles são os primeiros na Europa que vão reivindicar a divindade do rei, não mais a divindade do Papa, tão somente como sucessor de Pedro. Estamos falando de um período em que a Igreja Católica Romana exercia profunda influência sobre os reinos e os consequentes feudos, né? Mas a figura do rei francês se colocava, parafraseando o que já acontecia no Oriente, como justamente ungidos diretamente por Deus. Da onde eles se justificavam? Porque nós temos a genealogia do próprio Cristo. Então, sim, ele teria deixado pelos defensores dessa corrente de pensamento, que, insisto, eles vão se encontrar, eles convergem nesse ponto de um Jesus chamado Issa, que na sua juventude vai ser iniciado na tradição dármica do Buda, no extremo norte da Índia, nos Himalaias, e que, em busca de retornar para lá, acaba aportando na Caxemira, também território indiano. Então, esse é um ponto de convergência que, para todos, para quem acredita que Jesus esteve na Índia, para quem acredita que, independente de Jesus estar na Índia ou não, ele teve um filho com Maria Madalena, para quem acredita que esse filho tenha sido eventualmente Santa Saracali, não importa, o ponto convergente é esse. Jesus escapa da crucificação, e aí veja que nós estamos falando de ciganos, estamos falando de rosacruzianos, do Priorado de Sião, e alguns franco-maçons, algumas correntes da maçonaria, estamos falando do movimento da Nova Era, estamos falando de vários movimentos gnósticos de todo tipo, estamos falando de muçulmanos, Cris. Então, estamos falando de gente muito diferente. Alguns budistas, então estamos falando de alguns yogis shaivaístas, né? Então, estamos falando de correntes de pensamento muito distintas, mas que têm esse ponto comum. Jesus e a sua mensagem toda nos evangelhos teria que ser relida também sob uma ótica dármica. E olha que coisa louca, eu sei que a gente já está num tempo quase já no fim do programa, porque é dura. Depois a gente vai ter que pedir o pessoal da TV Galáctica deixar a gente 1 hora, porque vai que vai. Mas olha, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos um padre muito famoso, e ele era um padre inglês, que se tornou um monge beneditino na França, e depois ele, com outros 2 co-irmãos de mosteiro, vão parar nos anos 50 na Índia, Beda Griffiths, e na Índia ele vai ser iniciado no shivaísmo. Ele e os seus 2 companheiros, padres, hein? Ele vai receber o nome de Swami Dayananda, a bem-aventurança da compaixão, e ele montou um ashram no sul da Índia chamado Shantivanam, ou Satchitananda Ashram. E ele cria toda uma missa, que é um puja, ele cria toda uma missa sânscrita mesmo, abandona o terço pela Japamala de Rudrash, Om Namah Kristaya. Enfim, é muito interessante, esse mosteiro é ligado à Igreja Católica até hoje, pela ordem dos monges eremitas camaldulenses, e com todo o arquétipo hindu, shivaísta, tá? Porém cultuando a figura de Jesus. E ele dizia, no auge dos anos 80 e 90, ele desencarnou em 93, que era urgente que o cristianismo se deixasse absorver pela cultura hindu, pela cultura sânscrita e védica, tanto quanto se deixou influenciar pela cultura grega. Que talvez não, no entendimento dele, certamente entenderia com profundidade ainda maior boa parte da mensagem de Jesus Cristo. E para todos eles, temos um ponto aí. Jesus, quando vai trazer o Abba, um Deus que é amor, quebrando qualquer conceito de casta sacerdotal, né, ridicularizando a hipocrisia dos fariseus e saduceus, né, ele está, na verdade, impulsionado por uma influência dármica, búdica e védica, e que justamente também é essa mensagem de Jesus que vai inspirar na própria Índia, então, a partir da Caxemira, o conceito, como eu disse, do Advaita Vedanta, que também é uma cultura com muita influência búdica, mas dentro do arquétipo hinduísta, quer dizer, se desmancham os deuses para tratar de um único absoluto, que é puro amor. Então, temos aí a pergunta que não quer calar.
Isso é Jesus de Nazaré. Isso está, na verdade, enterrado na Caxemira. E de que ressurreição nós estamos falando, então, senão de um processo iógico de desdobramento? E nós vamos pegar em vários textos, não é, da própria... E depois outra, uma eventual descoberta de um túmulo, de fato, de Jesus, anula o seu legado. De que ressurreição nós estamos falando? Né? Então, são questões que a gente vai precisar conversar, Cris, porque os novos tempos já estão aí. E a igreja vai precisar ter respostas para isso. Então, nós temos aqui um mensageiro chamado Reverendo Lucas, que vai trazer todo esse conhecimento, porque essa função é esclarecer a humanidade para tudo isso. É claro que de forma nenhuma desmerece Jesus Cristo, ele ter vivido na Índia ou ter casado. Ele continua sendo o mesmo ser maravilhoso, esclarecedor de massas, que veio trazer realmente um novo momento consciencial para a humanidade. No meu ponto de vista, ele para mim não modifica nada, mas é muito interessante que saibamos a verdade, a história correta. E esse é o papel do nosso mensageiro, Reverendo Lucas. Nós estamos nos nossos momentos finais aqui, querido. Atenção, TV Galáctica, dá mais tempo para os seus fãs aí, porque o pessoal está pedindo para que a semana que vem você conte a história dos Merovígias, quem é essa descendência de Jesus. A dinastia Merovingia. Escrito aqui na minha frente, eu preciso colocar até o óculos, viu, Reverendo? Ô, Cris, mas, assim, o que você determinar, o tema que você determinar, você sabe, você manda, a gente põe em pauta, e temos assim, é isso, né? E aí a gente pode dedicar um programa só para Sananda, que é esse Jesus cósmico, é o Cristo cósmico, né? Que teria sido tão promulgado pelos irmãos estelares, e o que está para acontecer? Teremos movimentos muito grandes. Ô, Cris, posso só em 10 segundos falar uma única mensagem para os nossos espectadores? À vontade, meu querido. Meus amores, longe já agradecendo o pessoal da TV Galáctica também, longe de qualquer coisa armagedônica. Pessoal, vamos demonstrar que nós estamos aprendendo a lição. Por favor. Estamos na iminência de uma terceira onda, e agora estamos falando da cepa indiana, a terra de Shiva, como nós estamos falando. Então, quanto mais expansão da consciência, meditação, melhor. Vamos mostrar para o universo que estamos entendendo o recado. É isso que os irmãos estão querendo da gente. Só isso. Eu só tenho te agradecer, e terça-feira o nosso querido Reverendo Lucas aqui conosco, sempre trazendo muito afeto, muito esclarecimento, e contando a verdade sobre tudo que nós precisamos aprender. Gratidão, meu querido. Somos Estamos juntos nessa nave. Gratidão, na nave. Um beijo até semana que vem. Até a próxima semana. Porque espiritualidade, pessoal, é cultura. Vem com a gente nessa jornada. Até mais.